Pessoal, mas de forma resumida, do que se trata então a pecuária digital? Eu diria de forma bem simples que a zootecnia digital ou a pecuária digital se refere ao... Olá pessoal, eu sou Igor Bretas, zootecnista formado aqui pela Universidade Federal de Viçosa, e hoje nós estamos aqui no setor de bovinocultura de leite da universidade para falar um pouco sobre a pecuária digital. Eu sempre gosto de começar falando sobre o pasto pelo fato da gente saber que o pasto é a base da alimentação da maior parte do nosso rebanho, né? Seja na pecuária de leite ou na pecuária de corte. O animal geralmente, pelo menos em uma fase da vida, ele passa pelo pasto, por ser um alimento de baixo custo, pelas nossas grandes extensões de áreas de pastagem disponíveis. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que manejar pasto não é nada fácil, é uma tarefa bastante difícil em condições de campo. A gente precisa, por exemplo, estimar a quantidade de forragem que a gente tem disponível numa área como essa, por exemplo. Se a gente imaginar essa situação como um piquete para a entrada de um lote de animais, para a gente saber quantos animais poderiam entrar, a gente precisaria quantificar a massa disponível que tem aqui em função da demanda de cada animal. E isso em condições de campo é trabalhoso de se fazer. Então a gente consegue hoje em dia, por meio de inovações tecnológicas, com desenvolvimento de diversas ferramentas, utilizar, por exemplo, o sensoriamento remoto para obter esse tipo de informação. A gente consegue hoje utilizar, por exemplo, imagens de satélites, de sensores a bordo de satélites, que vão gerar imagens gratuitas da área, ou mesmo sensores a bordo de drones, para a gente conseguir gerar uma imagem do piquete de interesse ou da pastagem de interesse e, por meio dessas imagens, calcular índices que são correlacionados, por exemplo, com a altura, com a massa, e aí, por meio da imagem, eu consigo ter uma estimativa automatizada e de forma indireta, um monitoramento contínuo de quanto eu tenho de massa, quanto eu tenho de altura, qual é a altura média desse piquete, para que a gente tome a decisão de forma mais rápida e acurada com relação ao momento de entrada dos animais, o momento de saída para um outro piquete, ou mesmo ajustar as taxas de lotação. A gente poderia até ir um pouco mais além e utilizar essas imagens, por exemplo, para estimar a composição do pasto, qual que é o valor nutritivo em termos de digestibilidade, teor de fibra, teor de proteína bruta desse pasto, e utilizar essas informações para melhorar a formulação da dieta, por exemplo. Se eu sei qual que é a composição do pasto, que é a base da alimentação, eu sei o quanto deveria vir por suplementação concentrada para atender ao requerimento nutricional dos animais. Além das tecnologias para monitoramento remoto do pasto, nós temos hoje também uma série de dispositivos e de sensores que têm sido desenvolvidos, outros que já estão disponíveis no mercado, que nos permite o monitoramento do animal em si, do comportamento, do consumo, do peso, de forma que a gente consegue utilizar essas informações para tomada de decisão no campo. Então a gente tem aqui o exemplo de colares que são fixados no animal de forma totalmente não invasiva. O animal convive muito bem com esse colar. Esses colares eles são dotados de um sensor, basicamente um sensor de 3 eixos, que ele é capaz de identificar movimentos do animal. Então, por meio de movimentos de cabeça, movimentos de pescoço, o ato do animal de se deitar ou levantar, e a gente utiliza esse comportamento animal, que é monitorado de forma automatizada e contínua, para predizer, por exemplo, algumas informações de interesse no campo. Nós temos aqui alguns exemplos de vacas em lactação que estão utilizando um sensor do tipo acelerômetro, que é esse sensor que é ajustado num colar na vaca e que permite esse monitoramento contínuo do comportamento. Então vão sendo gerados dados contínuos ao longo do dia de tempo de ruminação, tempo de alimentação, tempo que o animal permanece em pé ou deitado. E aí, por meio de análise desses dados, a gente consegue fazer uma predição aí, por exemplo, de algum tipo de doença, a detecção do cio, por meio de um limiar em que há uma mudança naquele padrão normal de atividade desse animal, é detectado algum problema sanitário ou mesmo a identificação de cio, uma série de outros parâmetros que podem ser preditos dessa forma. Além das informações de comportamento animal, obter dados relacionados ao consumo individual
ao peso vivo desses animais e ao ganho de peso diário são informações bastante relevantes dentro de um sistema de produção animal, até porque impactam diretamente na eficiência alimentar, o consumo e o ganho de peso desses animais, e, consequentemente, vai impactar no desempenho econômico da atividade. Mensurar consumo individual de um animal é bastante difícil em condições de campo. Se a gente pensar na pesagem desses animais, teria que trazer os animais diariamente até um curral com balança, por exemplo. Isso pode gerar algum tipo de estresse, demanda mão de obra, então também é bastante complicado e essa pesagem acaba não sendo feita de forma rotineira, de forma contínua. Basicamente em condições de campo, em algumas situações a gente tem a pesagem do animal somente no momento de saída para abate. Nós temos aqui sistemas de alimentação eletrônica que nos permitem esse monitoramento automatizado, por exemplo, do consumo individual dos animais. Então esse tipo de coxo eletrônico já disponível no mercado, ele basicamente nos dá o número de visitas do animal ao coxo durante o dia, o tempo de cada visita, tempo de duração então de cada refeição, e ao longo do dia a gente tem o consumo total desses animais. Esse tipo de sistema de alimentação eletrônico ele tem um funcionamento bastante simples. Os animais eles são reconhecidos por meio de um brinco eletrônico que é colocado na orelha do animal, de forma também não invasiva, assim como qualquer outro brinco de identificação que é utilizado no campo. Então os animais têm lá um sensor com um código na orelha, e à medida que os animais se aproximam do coxo, eles vão acessar esse tipo de sensor, faz então um reconhecimento da presença de um animal que irá acessar o coxo, uma antena disposta na estrutura do coxo eletrônico, ela identifica então o código no brinco do animal, e esse animal então vai ter os dados registrados. Esse sistema de alimentação possui 2 cédulas de pesagem na base do coxo, então por diferença entre o peso antes do animal consumir e após a refeição, a gente tem o consumo do animal em cada visita dele, em cada acesso desse animal ao coxo, e ao final do dia a gente consegue somar o número de visitas e a quantidade consumida diariamente. Pessoal, mas de forma resumida, do que se trata então a pecuária digital? Eu diria de forma bem simples que a zootecnia digital ou a pecuária digital se refere à utilização de qualquer tipo de tecnologia que permita um monitoramento contínuo, às vezes até em tempo real e de forma automatizada dos animais ou do ambiente no qual eles são criados. E a zootecnia de precisão está inserida nesse contexto de zootecnia digital como uma forma de se monitorar a variabilidade entre animais ou entre um lote de animais. A gente consegue, por exemplo, individualizar a coleta de dados referentes ao ganho de peso, ao consumo, ao desempenho desses animais, para tomar a decisão de forma mais precisa e de forma individualizada. Pessoal, então para finalizar, nós gostaríamos de enfatizar que a pecuária digital e a zootecnia de precisão, elas estarão cada vez mais presentes no sistema de produção animal, e esse tipo de monitoramento, ele chega para otimizar a tomada de decisão, então facilitar o manejo dentro do sistema de produção, o que irá garantir maior eficiência, minimização de custos, minimização de impactos ambientais, e vai nos permitir atender toda a crescente demanda por produtos de origem animal no mundo inteiro. O livro Agricultura Digital, ele traz um capítulo especial dedicado à descrição de novas tecnologias e outras aplicações dentro da zootecnia de precisão. Então, se você gostou do conteúdo abordado nesse vídeo, se inscreva lá no canal, deixe o seu gostei para incentivar cada vez mais o nosso trabalho.